Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é o 360 da regulação de imóveis, um projeto que eu criei para dar a você a oportunidade de entrar ao vivo comigo, que a sua possa te ajudar a acelerar o seu caminho para dominar a regularização de imóveis mais rapidamente. Beleza? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucas Monteiro, eu sou advogado, eu atuo na regularização de imóveis há bastante tempo e o meu objetivo com esses conteúdos aqui é ajudar advogados a dominarem a regularização talvez sem processo judicial. Então, se você é advogado, quer aprender um pouco mais sobre esses assuntos, tem uma pergunta para mim, esse é o momento. Manda a solicitação, entre ao vivo comigo, compartilhe a sua dúvida aí na regularização, estarei aqui para te ajudar. Enquanto a galera não entra, né, se ainda não der pessoa para entrar ao vivo, eu selecionei 7 perguntas para a gente estar conversando aqui. 7 perguntas que eu vejo que é recorrente aí, tanto no YouTube quanto no Instagram. Ok? Então, vou estar aqui passando as perguntas enquanto a galera não entra aí. Né? Boa noite a todos que estão entrando aí. Boa noite. Boa noite, Rafael, Vinícius, professor Rodrigo, Cordélia, Vinícius, sejam todos bem-vindos aí. Nossos dois acompanhantes aí. Pessoal, se tiver alguém querendo entrar ao vivo aí, fica à vontade. A gente entra com vocês e eventualmente resolva o seu caso. Hoje não é uma aula é, formal, né? Geralmente nos conteúdos de feira, trago conteúdos com aula programada, né? Hoje é uma aula mais dinâmica, qual as perguntas vão ser soltas e, eventualmente, se você quiser com dúvida. O Dr. Rafael falou que está com uma grande dúvida sobre regularização. Doutor, se quiser mandar a solicitação aí para entrar ao vivo com a gente, vai ser um prazer estar podendo te ajudar. Tá? É interessante porque a sua dúvida pode ser a dúvida do colega. Então, esses conteúdos que eu farei é exatamente para isso. Se quiser entrar, fique à vontade e manda a solicitação antes de eu iniciar as perguntas que eu já tenho selecionadas. Doutor, você vai entrar? Vou entrar, manda a solicitação aí que eu te aceito aqui. Antes de eu iniciar aqui na programadas. Vou manda a solicitação aí para mim. Vou guardar aqui um pouquinho, só para saber se eu entrar, senão eu vou dar sequência nessa programação. Ah, o doutor está pelo computador. Então vamos fazer assim, doutor. Manda a sua pergunta aqui por escrito. Vou dando sequência aqui nas perguntas que eu já tenho. No momento oportuno eu estou respondendo a sua. Pode ser? Vamos avançar. Pessoal, vamos lá. A situação é o seguinte: existem várias situações antes dentro da ação que precisam ser pontuadas. E eu recebo bastante comentários no YouTube de advogados pedindo a minha ajuda no sentido da regularização. Eu separei algumas perguntas aqui que são muito interessantes. Né? Assim, deixa eu só trazer uma alerta para vocês, os benefícios desse programa. Tá? Geralmente, nas aulas de terça-feira, eu trago selecionados, aulas com conteúdo mais programado, no sentido de trazer um passo a passo para você executar determinada situação. Já nas aulas de quinta-feira, que é o 360 da regulação, exatamente isso. Trago para você a oportunidade que você tem de entrar ao vivo comigo, compartilhar a sua dúvida prática, e eu estarei aqui pronto para resolvê-la. Claro, se eu conseguir. Se conseguir, também vou falar, nada de errado com isso. Sabemos tudo. Tem uma certa experiência em gestão de imóveis, exatamente por isso que eu me sinto essa, essa missão, né, de te ajudar a dominar a regularização. Ok? Vamos avançando aqui então, para não ficar muito longa nosso conteúdo aqui de hoje. A primeira pergunta foi de uma inscrita lá do canal do YouTube, só que o perfil dela não consigo identificar o nome. Então ficou sem nome aqui porque a pergunta dela achei interessante foi no seguinte sentido. Lucas, mas quando fazer pelo valor venal e mercado?
Quem decide e qual seria o benefício fazendo com o valor de mercado que sairá com os gastos muito mais altos? Esse aqui foi um vídeo que eu estava falando exatamente dos honorários advocatícios para a regularização de imóveis. E a dúvida da colega foi no seguinte sentido: qual que era o parâmetro que o cartório utilizava, o cartório de imóveis no caso, ele utilizava para fins de cálculo dos emolumentos, tá? E ela perguntou para mim: e aí, vai ser o valor venal ou vai ser o valor de mercado? Acontece que nós sabemos que o valor de mercado ele é sempre tá? Porque o valor de mercado ele leva em consideração a regularização do próprio imóvel. Então, o valor de mercado do imóvel é diferente do valor venal. Nós temos, por exemplo, que pelo princípio do non-let, ou seja, o poder público ele não interessa para o poder público quem que seja o proprietário daquele. Ele quer tributar. O ente tributante ele não está preocupado se o imóvel está ou não regularizado. Então, para fins fiscais, aquele imóvel vai ter um valor atribuído, valor fiscal, e ele é bem inferior ao imóvel regularizado, ao valor de mercado. Então, isso aqui depende, tá? Depende de quando você for apresentar ao cartório. Se você levar, por exemplo, uma declaração, seja de um corretor de imóveis ou de um avaliador particular de imóveis, né, que tenha competência para aquilo, engenheiro civil e tudo mais, atestando ali o valor daquele imóvel, obviamente o cartório vai cobrar em cima daquele. Ocorre, porém, que se você apenas apresentar valor venal, que seja do IPTU, por exemplo, é aquilo que o cartório vai ter como parâmetro. Então, para fins de cálculo de emolumento, você apresente o valor venal. Okay? Somente se o cartório exigir que você apresente essa certidão, essa declaração, é quando você vai apresentar lá o registro. Mas eu não apresentaria. Isso vai fazer que os emolumentos, no caso do seu, sejam acrescidos. Ok? E aí, assim, para fins honorários, não está na pergunta dela, mas vamos implementar aqui na questão. Para fins de honorários, e aí, você vai usar o valor de mercado ou o valor venal? Pessoal, depende. Depende, inclusive, do trabalho que vai dar para regularizar aquilo. Bom, então, assim, pegue como parâmetro o valor venal, para você ter uma base ali, e ao passo que você também analise a documentação do cliente, analise o trabalho que vai dar para regularizar aquilo. Pode ser que você cobre apenas 3% do valor venal do imóvel, isso por si só já seja vantajoso para você. E aquela regularização eventualmente esteja mais tranquila de ser feita. Então não há motivos para você cobrar um valor tão alto assim. Okay? Agora, porém, de outro lado, se você cobrar, por exemplo, 10% do valor venal do imóvel, pode ser que isso seja bem inferior àquilo que deveria ser cobrado, tendo em vista o trabalho que vai dar para regularizar. Então não dá para taxar. Uma dúvida muito comum dos advogados perguntarem quanto que vale, quanto que é possível cobrar valor de honorários no caso do cliente. É preciso ter uma certa expertise para você investigar se você não está entrando numa bucha ali, tá? Se você não vai ter um trabalho a mais para revisar, e obviamente isso tem que ser acrescido no seu trabalho. Beleza? Vamos avançando aqui. Pessoal, boa noite às meninas que entraram aí, Cristiana, Roberta, Tomás, Jennifer, Daniel Limiro, o doutor Rafael, eu não recebi aqui a sua pergunta, tá? Se quiser mandar aí pra gente, pode mandar que eu fico guardando. Então, enquanto isso, vamos seguindo aqui. A segunda pergunta foi do Dr. Joel, lá do YouTube também. Pergunta o seguinte: pode fazer uso do campeão extrajudicial mesmo com a ação judicial em curso? Doutor, é o seguinte, e quem esteja com essa aula, não é possível. O provimento 149, que regula o uso do campeão extrajudicial, prevê que não é possível tramitar dois procedimentos, um na justiça e outro. Tá? É necessário que você faça a suspensão, peça, né, no caso, a suspensão do processo judicial, para que haja o protocolo na via. Você lembra quando nós estudamos na faculdade sobre litispendência, quando havia mesmo pedido, causa de pedir e mesmo
partes, que é basicamente a mesma coisa. Só que não é litispendência, porque não tem litígio, ok? Mas pega a mesma ideia. Não é possível você tramitar com duas causas de pedir, dois pedidos e mesmas partes, só que em órgãos diferentes. A usucapião extrajudicial ela não é obrigatória, porque ela não é o único caminho. Você pode optar pela via administrativa, se sim bem entender. Você achar que ao seu cliente isso é mais vantajoso. Okay? A via extrajudicial ela é um caminho, inclusive é muito mais que a via judicial. O seu cliente ele tem esse caminho à disposição. Não dá para você trilhar dois caminhos juntos. Dá para você fazer esses dois caminhos ao mesmo tempo. Perfeito? Vamos avançar então. Nós temos agora uma pergunta mais complexa. Eu sou míope, né? Eles deixam relativo. Vamos lá. Dr. Vanderlei, também do YouTube, diz o seguinte. Boa tarde, Dr. Lucas. Peço sua ajuda com uma informação. O cartório de registro de imóveis pode cobrar para orçamento o valor médio, registro do imóvel? Fato. Eu fui no cartório de São Pedro, de São Paulo. O mesmo não deu escolha para o pré-orçamento, a média de valor, mas somente a opção para pagamento, volume de R$ 72, para obter o valor real. E a informação que ele quer é qual? Essa regra não vale contra a mão direita. Vou falar um pouco disso aqui. Assim, resumindo a situação, ele quer saber se o cartório é obrigado a elaborar um orçamento para que haja a cobrança dos emolumentos. Tá? Vamos lá, isso aqui é um assunto interessante, porque na grande maioria dos procedimentos, nós temos a figura do exame-cálculo, que é quando o cartório, e assim, realmente fazendo apenas uma análise superficial do caso, faz ali a elaboração de cálculo aproximado e elenca alguns documentos, todos, que devem ser apresentados para aquele documento poder ser registrado. Okay? Só que essa regra não vale para o usucapião extrajudicial. Por exemplo, na época que eu estava à frente do quarto registro de imóveis, em Goiânia, tem uma época no cartório, né, para quem sabe, eu levantei esse questionamento com o oficial. Eu falei assim, olha, e aí? Nós não teremos a exame cálculo para uso campeão? Ele me disse o seguinte, falou, olha, se nós tivermos o exame cálculo para todos os casos de uso campeão, vamos travar esse setor. Porque até você elaborar uma prévia de cálculo e uma prévia de documentos que deverão ser apresentados, nós já estaremos analisando o documento. Então, não haverá exame cálculo para uso campeão, embora isso não seja proibido. Okay? Então, assim, se nós não temos uma normativa que regula a matéria, do ponto de vista normativo e legal, a gente teria que partir para a ideia de que isso seria permitido. Só que, na prática, isso se torna inviável. Okay? E ele foi me orientou nesse sentido, que nós não teríamos exame de cálculo justamente pela complexidade da uso campeão extra. Tá? Então, voltando aqui para a pergunta do Dr. Vanderlei, entendo que sim, o cartório deveria fazer esse orçamento. Ele chama aqui de pré-orçamento, eu não sei como é que é chamado lá. Em São Paulo deve ser esse o nome. Mas o nome que nós damos aqui no estado de Goiás é exame cálculo. Tá? Para fazer uma prévia ali daqueles valores e eventualmente o cliente aderir ou não àquela situação. Então a recomendação que eu daria é o quê? Converse com o cartorário. Explique para ele essa situação e verifique a possibilidade de haver esse exame cálculo e você poder juntar a documentação depois. Por que o exame cálculo é interessante? Porque você já leva aquela documentação ali e o cartório já faz uma análise prévia. Te indica o que está faltando. Só que tem uma coisa muito séria desse exame cálculo que somente é garantido através do protocolo, tá? Que se chama preferência no direito real. Se você tem ali o protocolo daquele título, você garante a preferência perante terceiros. Somente alguém entrar com um documento com o mesmo objeto posterior ao seu, você tem preferência no direito real. Então, esperar para protocolizar não vale a pena.
Se você, por exemplo, está diante de uma venda, inventário, que seja um uso campeão extrajudicial, por exemplo, não vale a pena você esperar. Interessante protocolizar e depois você resolve as pendências que eventualmente acontecer. Ok? Próxima pergunta, doutora Stephanie, também veio do YouTube. A pergunta é bem simples e é bem interessante. Podemos fazer ato notarial de posse sem advogado? Essa é a pergunta dela. Vamos lá. Muito interessante essa pergunta, porque a ata notarial de posse, essencialmente, ela não serve única e exclusivamente para o procedimento de uso capião. Por quê, Lucas? Veja bem, a ata notarial como documento público, ela serve para atestar fatos, seja uma posse, seja uma conversa de WhatsApp, seja uma aula dessa aqui que eu estou fazendo agora. A ata notarial ela serve para comprovar qualquer situação jurídica. Qualquer coisa que esteja acontecendo no mundo, a ata notarial serve para fins de atestar que aquilo realmente aconteceu. Okay? Então, se a gente estiver diante de uma ata notarial para certificar a posse de qualquer pessoa, não é necessário advogado. Agora, se você está em vias de ingressar com procedimento extrajudicial de uso capião e queira realizar uma ata notarial para fins de uso capião, é amplamente recomendado que você tenha o auxílio e a instrução do advogado. Porque nessa ata notarial, inclusive, será atestado situações que podem te ajudar ou não lá na frente no então, doutora Stephanie, se você estiver diante de um caso no qual você esteja preparando a documentação para uso campeão extrajudicial, é fundamental que você acompanhe essa ata notarial, embora não seja obrigatório a participação de advogado, mesmo estando diante de um caso de ata notarial para fins de uso campeão. Okay? O que eu quero dizer com isso? O advogado ele não vai assinar a ata. Ele pode acompanhar seu cliente, ele pode acompanhar o escrevente na diligência, só que ele não vai assinar aquela ata. Okay? Então, quem vai atestar a posse vai ser o escrevente do escritório. Você simplesmente vai acompanhar aquelas situações ali. Perfeito? Acho que esteja respondido. O Dr. Rafael mandou aqui no Instagram a pergunta dele. Vamos ver aqui. Uma pergunta é grande, vou fazer em partes. Número 1. Situação inicial. Um casal em união estável comprou um apartamento por meio de um contrato de gaveta. Segundo, evento subsequente. O pai faleceu. Pai de quem? Tá. O pai faleceu e a posse do imóvel não foi concluída no inventário. A posse do imóvel não foi incluída no inventário. 3. Estado atual do imóvel. O apartamento foi quitado e a hipoteca foi baixada. 4. A intenção. O filho do casal deseja iniciar um processo de uso campeão em nome da mãe ou dele próprio. Ah, entendi. O pai que morreu morava a mãe, o pai e o filho. 5. Fatores adicionais. Muito interessante sua pergunta. É bem legal, bem fácil de entender. Fatores adicionais. O pai tinha outros filhos fora do casamento que tinha conhecimento do imóvel. Isso quase não acontece, né? Filhos fora do imóvel, fora do casamento, que tinham conhecimento do imóvel, mas não se manifestaram no inventário. Os atuais proprietários do imóvel não são conhecidos. 6. Questões a serem esclarecidas. É possível realizar a uso campeão judicial ou extrajudicialmente em nome apenas do filho? Segunda situação. O contrato de gaveta será necessário para o processo de uso campeão? E a participação de outros filhos pode afetar o processo? Considerando que o contrato tem mais de 30 anos, qual é a melhor abordagem para lidar com essa situação? 7. Solicitação de orientação. Qual seria o melhor curso de ação a ser seguido? Doutor, é o seguinte, eu entendi que existem várias pessoas que eventualmente tenham direitos aí nesse imóvel. Né? E o seu medo é entrar com um processo de uso campeão ou um procedimento, eventualmente esses herdeiros alegarem que têm direito nessa situação. Tá? E se tratando de imóvel, você falou lá em cima que o contrato, que o imóvel não estava regularizado no nome de quem faleceu, né? Eu lembro dessa informação. Evento subsequente. O pai faleceu e a posse do imóvel não foi incluída no inventário. Tá? Eu vou considerar esse nome posse como posse de fato. Porque se a gente estiver diante de propriedade, aí já muda a situação. Então, se essa posse
não estava garantido no nome desse pai e ele faleceu, não há inventário a ser realizado, né? Embora inventário de posse seja permitido no ordenamento jurídico, não é recomendável, né? Porque posse não é nada. Embora a posse se transmite aos herdeiros com as mesmas características que ela tinha anteriormente. Ok? Mas vamos lá. Está querendo regularizar esse imóvel em nome desse filho e quer colocar o imóvel no nome dele. Para você conseguir fazer isso, você vai ter que ter algum documento no nome desse filho. Vai ter que conseguir comprovar a posse dele no imóvel e eu recomendaria que essa posse, se for possível, fosse exclusiva, tá? A precedência aqui do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, eu não sei de que estado o senhor mas do STJ está tranquilo. Haveria a possibilidade de fazer um campeão de herdeiro desde que ele exerça posse exclusiva. Tá? Se não tem nenhum documento no nome dele, você pode tentar fazer alterar o IPTU, tá? E eventualmente conversar com esses outros herdeiros para saber se eles concordam ou não com isso. Tá? Você falou que ele mora no imóvel há mais de 30 anos. Beleza, os dois, né, moram no imóvel. Dá para regularizar no nome dele, não precisa incluir a mãe. Só que é preciso vincular ele a este imóvel. De alguma forma você vai ter que vincular ele documentalmente nesse imóvel. Tá? O que eu tomaria cuidado nesse caso? Se esses herdeiros vão caçar confusão, para você fazer isso extrajudicialmente, vai ser interessante para você. IPTU do imóvel, tem que ver como é que está, saber se está quitado ou não. Se tiver alguma forma de colocar isso no nome dele, é bom. Tá? Você perguntou se pode colocar o nome do... Mas não era o nome dele que você queria? Não, poder pode. A mãe deve ter mais. Você sabe em nome de quem que está o IPTU? Se o IPTU tiver no nome da mãe, facilita muito. E daí você vai ter um documento comprobatório aí desse tributo em nome da mãe. Ó, resumindo a situação, para você fazer uso campeão em nome seja da mãe ou do filho ou dos dois, você precisa comprovar essa posse. Nem sempre a posse vai ser comprovada através de documentos, né, que sejam robustos ali. Você pode comprovar através de pagamento de IPTU, contas de água, energia, tá? Isso tudo comprovando que ambos exerceram a posse nesse. Ok? Não vejo nenhum problema aí se eles realmente moraram há muito tempo. Tá? O fato desse. Em nome dos proprietários do IPTU, você tem algum. Esse contrato de gaveta está no nome do pai? Então seria muito bom que você pudesse entrar ao vivo. Não tem como você sair do computador e abrir no celular, não? Daí você me daria mais detalhes e eu conseguiria te ajudar melhor. Só eu ver aqui. O Rafael tem condição de sair do celular ou sair do computador e ir para o celular, que é ao vivo. Daí você me dá mais detalhes, doutor. E um detalhe faz a diferença nesse caso aí. Você consegue ou não? O IPT, o contrato está no nome do pai. Aí eu vejo um probleminha. Porque se você for apresentar esse documento como justificativa de título, teria que demonstrar quem são os herdeiros. E você vai ter que demonstrar todos os herdeiros. A menos que todos eles concordem com o procedimento que esse filho, de fato, exerceu a posse nesse imóvel, o cartório vai exigir que você notifique ele. Se o problema for eles, de estar em alguma situação, pode ser que eles vão opinar. Esse é o ponto aí. Então, eu me certificaria, primeiramente, se há possibilidade de a gente fugir desse litígio. Se não houver possibilidade e ele realmente quiser fazer valer o direito dele, entra com a ação judicial. E aí você demonstra que ele, de fato, morou no imóvel há muitos anos, junta esse contrato e chama todo mundo lá. Se ele morou há muitos anos no imóvel, deve ter documento no nome dele.
deve ter uma internet, uma água, qualquer outra situação, né? Porque se ele mora lá há muitos anos, não é possível que não chegue nenhuma carta para ele, nenhum documento que vincule ele a esse imóvel. A principal, isso aqui serve para todos, pessoal, inclusive para o doutor Rafael, é, nós não temos que ficar presos a documentos formais, por exemplo, um contrato, um título. Se eventualmente o cliente mora no imóvel há muitos anos, tem testemunhas ali que comprovam essa moradia há muitos anos, tem água no nome dele, ou pelo menos ele paga essa água, eu pago, é possível dessas, principalmente se houver mais de 10 anos. E daí a gente dispensa esse, tá? Ele está falando que tem mais de 30, eu me preocupei com esse título. Inclusive, dá para você fazer isso. Dá para você ignorar esse contrato de gaveta, que tem mais de 15 anos, e requerer em nome do seu cliente aí. Tá? Você vai ter que comprovar e vincular a posse dele. De alguma forma você vai ter que vincular a posse do seu cliente. Tá? E se for mais fácil para você, ingressa no nome dos dois. Eles moravam lá juntos, sempre moraram lá no imóvel. Eu acredito que nesse sentido vai ser interessante para você. Uma pena que o Dr. Rafael não possa ter entrado aqui ao vivo conosco. Eu poderia ajudar ele de forma mais detalhada, inclusive perguntar mais situações práticas do caso. Tá bom? Doutor, espero que tenha te ajudado aí. Sucesso na sua demanda, espero que dê certo. Depois você volta aí para contar o que você decidiu, como que você conduziu esse caso aí. Beleza? Vamos avançando aqui. A quinta pergunta, pessoal, foi da doutora Paloma, que perguntou o seguinte: olá, doutor, não entendi a questão dos contratantes. Eles devem assinar no dia que eu vou ao cartório de notas para levar os documentos para realizar a ata notarial? Ou os confrontantes têm que estar presentes no cartório? É o seguinte, eu já percebi que isso aqui muda de estado para estado, tá? Eu tive eu tô com um caso de escorpião no Mato Grosso e eu achei que a condução seria da mesma forma que aqui no estado de Goiás. Foi quando o cartorário lá me orientou a fazer uma situação que eu falei, mas isso aí não seria no final. Eu queria fazer a diligência, aliás, eu queria fazer a diligência de forma antecipada no imóvel. Ele falou, não, doutor, mas a diligência é feita somente ao final. Assim, ao final. Porque aqui no estado de Goiás ela é feita antes da ata, de fazer a ata. E aí lá ele me orientou que lá eles fazem de forma diferente. Então, assim, é, depende da condução do próprio cartório. Mas a regra é que essas testemunhas elas possam ser ouvidas no dia da diligência. Inclusive, ganha até tempo. Então, por isso que eu falo que é importante mais o advogado acompanhar a lavratura da ata notarial para ele se certificar que o tabelião vai fazer situações que beneficiem, certo? Por exemplo, quando você vai fazer a diligência na ata notarial, é preciso que você acompanhe o cartorário. E dali você vai poder chamar, inclusive, os vizinhos para estarem juntos ali daquela situação. Entendeu? Então não deixem para fazer isso em outro momento. Aproveitem que o tabelião vai lá no imóvel e colhe a assinatura dos confrontantes no ato. Porque senão eles deverão ser notificados pelo RI. Ou você vai ter que demonstrar ali uma carta de anuência em momento posterior. Beleza? Então você pode fazer isso tudo no dia da diligência. Com essa situação. Ok? Pessoal, o doutor Rafael está mandando a solicitação aqui para entrar ao vivo. Vou ver se ele. Rafael. Doutor, manda novamente aí, por gentileza. Olá, doutor. Opa, doutor, tudo bem? Boa noite. Ver se você consegue ver aqui, que eu tô Tá. eu tô com o iPad aqui, mas acho que tá ao contrário, não é isso? Isso. Se o senhor conseguir virar, o senhor tá deitado aqui para mim. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui, porque eu tirando aqui, mas ele tá aí. Aí, agora sim. Tudo bem, Prontinho. doutor? Primeiramente, gostaria de agradecer. Para mim, um cara excepcional aí na área, eu acompanho já há um tempo. Que bom, E a situação é o seguinte, né? Doutor, antes de você fazer a pergunta, me informa de onde você é.
Só para mim saber. Sou de Salvador, Bahia. Salvador, Bahia? Legal. Isso. O senhor já atua na regularização de imóveis já ou não? Já. Tenho iniciado, né? Legal. A área imobiliária é uma paixão. Eu sou apaixonado pela área imobiliária. Só que a gente tem dificuldade pela questão da prática em si, né? Então, existem muitas particularidades que a gente acaba pegando aí, mesmo quando a gente vai atuando mesmo, que a gente Entendi. tem, enfim. Que legal. Como é que eu posso ajudar, doutor? Pronto, seria essa situação. Eu tava com outro Instagram lá, conseguindo entrar. Eu tava falando com o doutor. Era você que tava falando? Eu achei que era... perfeito. E, Que ótimo. exatamente. Que bom que você conseguiu entrar, então. Eu tô com esse cliente aí, e assim, ele não quer trazer esse contrato porque ele tem a preocupação que esses herdeiros venham querer algo no imóvel, entendeu? Então ele queria saber se poderia fazer o papel apenas em nome dele ou da mãe. Os filhos são fora do casamento. O pai dele morava com a mãe e ele, nesse imóvel, mais de 30 anos, o pai faleceu, e aí ele queria ver a possibilidade de que fosse apenas em nome da mãe ou dele. É possível? Não, é possível, Ocorre que nós temos que nos certificar de algumas situações. Você já me disse que o contrato está em nome do pai, e o pai faleceu, correto? O pai faleceu, então, já foi ele tem posse de mais de 30 anos, certo? Mais de 30 anos. Perfeito. Então, nós não usaremos esse contrato de posse. Ok? Sim, ele não quer fazer contrato por esse motivo. No inventário, os filhos, né, os irmãos dele, sabiam que tinha um imóvel, mas nem se manifestaram, até porque eles não tinham propriedade, ele não tinha propriedade do imóvel, apenas somente a posse, entendeu? Uhum. Entendi. Então, igual eu te falei por mensagem, e eu aqui você vai perceber algumas situações. Nós temos que fazer algum vínculo com esse imóvel para esse cliente seu. Se nós descartamos aí o justo título, está no nome do pai, então não é interessante para nós. A segunda situação mais forte é IPTU, está no nome de quem? Proprietário, que como transferir, eu não consigo transferir IPTU para... IPTU está atrasado, você sabe? Não está atrasado. Tá. Contas de água, energia, internet, está no nome de quem? Eu vou pegar essas informações, eu coletei algumas informações, mas ele tinha essas informações são muito importantes porque define, de fato, o uso do imóvel. Então, se você paga internet, se a internet está no seu nome, se a água está no seu nome, é interessantíssimo que a gente demonstre esse vínculo desse rapaz ao imóvel. E embora a mãe dele more no imóvel, pode ser que a posse exercida de forma ad capione seja somente dele. Isso, é claro, vale a sua expertise de elaborar essa petição inicial e demonstrar isso nesse sentido. Ocorre que nós temos que tomar cuidado porque não pode haver vínculo desse imóvel ao pai. Okay? Porque se houver, o cartório vai pedir para intimar os herdeiros para tentar ouvir ele. Okay? E aí, pensando num segundo cenário, se eventualmente chegar nesse momento, essa galera vai impugnar esse procedimento? Você tem que investigar isso também. Você tem que investigar isso e trazer isso como risco para o cliente. Se eu trouxer o contrato de gaveta, acredito, com certeza sim. Entendi. Mas por isso que a gente quer fazer apenas em nome dele. E ele está morando junto com a mãe lá? Com a mãe. Mora mais de quase 40 anos que ele mora nesse imóvel com a mãe e o pai. O pai morreu, faleceu. E eles ficam pagando IPTU em nome de outra pessoa esses anos todos? Esses anos todos. Em nome do proprietário, né? Que está no contrato de gaveta. E ele é casado, solteiro? Proprietário. Não entendi. Ele é casado, solteiro? Ele é solteiro. É isso. Continua na mesma situação que a gente havia conversado aqui por mensagem. É preciso você fazer algum vínculo desse cara no imóvel. Senão essa campeão ela corre risco. Nós não podemos utilizar o justo título. Então você tem que pender para conta de água, energia, IPTU. IPTU não tem conta de água, energia, internet, está no nome dele, e vizinhos. Você consegue aí ter testemunhas nesse sentido para comparecer nessa ata, por exemplo? Sim. Agora, e os comprovantes de pagamento do IPTU feito pela conta dele? Ele paga?
ele paga. Tem quanto tempo que ele paga IPTU? Já durante esses anos, basicamente... Ele consegue puxar esse histórico de pagamentos? Consegue. Então, isso é uma prova excelente para você juntar. Por quê? O cadastro lá na prefeitura, vinculando o nome de alguém, é muito importante. Só que, de fato, quem esteja pagando aquele IPTU é mais relevante ainda. Sim, sim. Então, se o doutor conseguir juntar esse comprovante... O doutor faz parceria? Faço. Pronto, então eu vou chamar o doutor no privado. Não, pode chamar assim que a gente conversa sobre isso aí. Tá? Mas então, assim, só para fechar a pergunta, você tem que vincular esses documentos junto do seu cliente para que você possa demonstrar de fato que ele exerceu a posse dos campeões. E, na verdade, se o doutor parar para pensar, você não está prejudicando nenhum herdeiro. Porque ele, de fato, foi o posseiro que exerceu a posse dos campeões e merece ter o imóvel regularizado em seu nome. Né? A linha sucessória, houve a abertura com o falecimento do pai, ocorre, porém, que nenhum dos outros filhos estavam na posse do imóvel. É ele que estava. Nenhum. E se eventualmente houver algum litígio, eu ainda acredito que ele consegue essa usucapião judicial. Por quê? Ele é o herdeiro que exerceu a posse exclusiva. Os demais outros não cuidou do imóvel. Sim. Não, eles nunca moraram, né? Os outros herdeiros. E deixa eu te fazer uma pergunta mais prática agora, para você sentir mesmo que é uma resposta completa. Existe a possibilidade desses herdeiros saberem que ele está entrando no procedimento de campeão? Eles moram na mesma cidade? Como é que é a situação fática aí? Não sei dessa informação ainda. É bem superficial. É importante o doutor saber, viu? Então, as informações básicas. Ele não tem contato com os irmãos, isso eu sei. Nenhum Zero? Contato. Então, isso é bom para você nesse caso. É aí na capital mesmo, Salvador? Sim, Salvador. Tá. Então, acho que é interessante você avançar nesse sentido e colher essas informações. Se ele tem esses outros documentos, se tem a possibilidade dos irmãos ficarem sabendo que ele está fazendo essa usucapião, certificar que não haverá litígio, juntar a documentação e partir para a ata notarial. E aí, se eventualmente tocar no assunto, por exemplo, o cartório de notas vai lá fazer a diligência no imóvel e vai perguntar assim, mas você mora junto com a sua mãe? Nós não vamos requerer o nome dela? Você fala, não, o imóvel é meu, a minha mãe mora comigo porque eu convidei ela para morar comigo. Pô, o cartorário não questionar para regularizar o nome da mãe, entendeu? Sim, perfeito. O objetivo é regularizar o nome dele, né, e não da mãe. Sim. Ele deu a possibilidade que, se fosse mais tranquilo, não teria problema nenhum que fosse em nome da mãe. Eu achei melhor porque ela já mora, ele mora com esse irmão, porém, acredito que ela morava primeiro. Depois ele foi morar com eles, tem mais de 20 anos que ele mora. Mas olha, se ele que paga, se o dinheiro sai da conta dele, é importantíssimo que seja ele o titular da usucapião, viu? Sim. Essa informação é muito relevante, tá? Pensa nisso aí. Pronto, eu vou coletar mais informações e eu vou chamar o doutor no privado para conversar sobre o caso. Perfeito. E aí, aguarde seu contato aqui, doutor. Foi um prazer te conhecer, tá? Muitíssimo obrigado, viu? Por nada, fica com Deus, a gente se fala. Um abraço. Grande abraço. Até mais, tchau. Pessoal, vamos dar uma sequência aqui na nossa aula, que hoje está ficando um pouco mais extensa. O Dr. Hudson perguntou o seguinte. Pergunta, ele não quer manter a linha sucessória, é isso? Ele estava falando do caso do Dr. Rafael. Exatamente. Ele não quer que haja a transferência daquele imóvel pela linha sucessória. Porque, de fato, não há propriedade a ser inventariada. E sim, uma posse, essencialmente. Daí o filho eu orientei ele aqui, se o Hudson estiver acompanhando a live aí, ele percebeu a orientação. Ele foi orientado a requerer essa usucapião em nome do filho. Justamente porque, isso aqui é até uma situação interessante para vocês, e quando há o vínculo daquela pessoa ao IPTU, isso é uma prova robusta demais. Que, de fato, é quem cadastra ali naquele imóvel.
Ocorre, porém, que se a pessoa não tiver vinculada ao IPTU, mas ela paga aquele IPTU, isso também conta. Porque, de fato, quem despende ali o valor para custear aquele IPTU deve ser valorizado. Então, eu orientei a ele para pegar esse histórico de pagamento e juntar no nome do cliente dele. Então, de fato, eu acho que está certo. Isso, exatamente, para não ter uma nova sucessão aí. Perfeito. Bom demais. Vamos continuando aqui, pessoal. Deixa eu ver, eu parei, né? O doutor Antônio Cícero, também do YouTube, perguntou o seguinte: professor, cabe uso campeão extrajudicial quando houve a ação extrajudicial e foi julgada sem apreciação de mérito? Olha, eu achei essa pergunta aqui ela muito interessante. É a primeira que eu recebo no YouTube. E é muito relevante que vocês tenham isso aqui em mente. Por quê? Processo judicial no qual há o enfrentamento do mérito, nós teremos ali uma decisão de mérito que vai fazer coisa julgada. Se a gente está cansado de estudar no processo civil, ocorre que no extrajudicial, quando nós estamos diante de decisão, essa decisão ela não faz coisa julgada material e nem formal. Porque no extrajudicial nós não temos uma decisão que transita em julgado. Não há trânsito em julgado, por exemplo. Então, se eventualmente alguém ingressa com um processo de usucapião, então, um procedimento de usucapião extrajudicial é julgado indeferido, e é indeferido ali no caso, a pessoa pode entrar com um novo pedido plenamente possível, porque não houve um julgamento de mérito, não há julgamento de mérito. Se houve uma alteração nas circunstâncias fáticas daquele caso, o cartorário não vai recusar aquele protocolo e será possível um novo ingresso daquele documento, uma nova apreciação. E se a pessoa adequou aqueles requisitos legais, maravilha, perfeito. Analisa novamente e haverá uma outra decisão. Ocorre, porém, que nem tudo flores. Por quê? O procedimento do campeão ele tem o seu valor considerável. Se você entrar com 2 procedimentos, isso aqui vai ser bem oneroso. Tá? Então, diante de uma negativa no extrajudicial, o que eu, Lucas, faria? Se eventualmente aquele ponto controvertido não foi sanado ainda, eu tentaria uma usucapião judicial. Porque no judicial, o enfrentamento do mérito ele é obrigatório. Nós temos ali que ter uma decisão que vai até o final. Né? Então eu tentaria uma usucapião judicial se eu estivesse diante de um caso que foi negado no extrajudicial. Beleza? Só para não fazer o cliente gastar valores aí muito altos e correr o risco do cartório negar novamente. Ok? Última pergunta de hoje, para a nossa aula não ficar tão longa. A Gisele Fabrício, do YouTube, perguntou o seguinte: na ata notarial deve constar o valor venal do imóvel para fins de emolumentos e cobranças? Sim. Ocorre que, na verdade, essa pergunta já foi respondida lá na frente, que eu não notei que era o mesmo assunto, nem teria colocado. Mas, para fins da ata notarial e para o registro de imóveis, será necessário o cálculo dos emolumentos. Tá? E esse valor venal ou valor de mercado será considerado na hora de elaborar esses cálculos. Nós teremos aí o valor baseado no valor venal para a ata notarial e o valor venal baseado para o registro de imóveis. Tá? Isso aqui eu explico com mais detalhes no meu curso, tem no meu e-book também, mas para você entender que há essa cobrança baseada no valor venal em vários momentos. No primeiro momento nós temos a ata notarial, no segundo momento nós temos o registro de imóveis. Né? Vai ser baseado tudo no valor que vai ser atribuído ao imóvel. Inclusive, na sua petição inicial, se você for protocolizar lá no registro de imóveis, você vai precisar atribuir um valor àquele. Tá? Então, vai ter ali o valor da causa, digamos. Então, normalmente é o valor do IPTU, que é o valor fiscal que nós temos. É mais aferível aí, né? IPTU ou ITR. Beleza, pessoal? Vou agradecer vocês aqui pela presença de hoje. Lembrando que na terça-feira nós temos aula de conteúdo, tá bom? Nas quintas-feiras, 360 da regularização. Agradeço você imensamente pela presença aqui, que esteve ao vivo aqui comigo e o pessoal que estiver assistindo gravado. Se você ficou com alguma dúvida, quer compartilhar alguma dúvida sua aí da sua advocacia prática dentro da regularização de imóveis, deixe aqui nos comentários.
eu vou selecionar os melhores comentários. Você pode estar no próximo 360, tanto ao vivo comigo ou respondendo perguntas que eu selecionar para trazer para a aula. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Nos vemos numa próxima. Valeu!